Primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 12. Espero que os irmãos encontrem para nós lermos juntos. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, e o versículo 12. Diz assim a palavra do nosso Deus: ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Amém, irmãos? Eu quis dar um título a essa mensagem, e eu fiquei na dúvida se eu fazia em forma de interrogação ou de afirmação. O título da mensagem é: você é um modelo dos fiéis. Se fosse interrogação, ficaria: você é um modelo dos fiéis? E a afirmativa seria: você é um modelo dos fiéis. Eu optei por ser afirmativo porque o texto está ordenando, seja padrão, torna-te padrão dos fiéis. Então, você é um modelo dos fiéis. Você é um padrão dos fiéis. O que é um padrão? É um modelo a ser imitado. No ano de 1960, 60 e pouco, nos Estados Unidos, um jovem pastor chamado Martin Luther King, ele lutou contra uma força muito grande americana que chamava segregação. O Abraham Lincoln, há quase um século antes, uns anos atrás, ele tinha dado liberdade aos escravos americanos, os negros. Mas foi instituída, principalmente na parte sul dos Estados Unidos, a segregação, onde os negros, apesar de ter direito ao emprego, não ser mais escravizados, mas eles não tinham os mesmos salários, não usavam os mesmos banheiros que os brancos. Quando entravam no ônibus, eles sentavam nos bancos de trás dos ônibus. Então ele era segregado. E ele lutou contra isso sem pegar em armas, apenas com passividade, uma guerra pacífica. E ele não criou esse modelo. Apesar de todas as outras liberdades em outros países, inclusive nos Estados Unidos, um outro companheiro dele, Malcolm X, estava usando um pouco das armas para tentar trazer liberdade aos negros, mas ele usou de forma pacífica, com marchas pacíficas, buscando através do Senado, buscando através das leis, pressionando o poder público e buscando a liberdade, que era direito deles. A própria Constituição americana dava direito que todo homem nasce livre. E ele não criou esse modelo. Ele seguiu um modelo de Mahatma Gandhi na Índia, que os ingleses oprimiam a Índia, e ele também criou esse modelo de pacificação, manifestando pacificamente. E ele olhou para aquele homem, ele era um pastor, o outro era um indiano, mas ele seguiu aquele modelo para fazer aquela manifestação. E ele não viu o fruto disso, que ele foi assassinado antes, porém a lei americana foi aprovada, e hoje é crime capital, prisão para quem discriminar o negro nos Estados Unidos. A importância, irmãos, de ser modelo, a importância de ser um padrão na vida de outras pessoas. Paulo aqui, ele começa a falar com Timóteo. Se nós olharmos do início do capítulo 4 para frente, Paulo está exortando a Timóteo de como ele deve instruir a igreja acerca dos falsos mestres que surgiriam na igreja, e de que essa forma seria progressiva, de piorar a cada ano que passasse. E agora Paulo exorta a Timóteo de como instruir a igreja acerca daquilo, de ensinar, de exortar. Mas a partir do versículo 12, e especificamente no versículo 12, Paulo escreve a Timóteo dizendo assim: ninguém despreze a tua mocidade, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Paulo agora fala com Timóteo para não ser apenas aquele que fala, mas aquele que ensina e demonstra com a prática. Isso era importante na vida de Timóteo naquela época. Precisava haver essa situação. Mas antes de entrar nesse texto que fala de algumas atitudes que nós devemos ter para praticar essa fé, eu gostaria de analisar duas coisas antes. Primeiro, a mocidade de Timóteo. Por quê, irmãos? Primeiro, Paulo fala que ninguém despreze a tua mocidade. Que mocidade era essa de Timóteo? Alguns historiadores, e a maioria concordam, que Timóteo tinha até não passava de 35 anos. Aparentemente não era tão jovem,
Hoje nossa concepção de jovens é até os 25 anos, né? Ainda está jovem. Depois disso aí a gente já entra no estado intermediário. Depois disso começa a entrar na proximidade até chegar na idade, segundo alguns, na melhor idade, né? Não sei se é tão melhor assim. Mas Timóteo não passava de 35 anos de idade. E isso talvez para nós não é tão jovem, mas naquela época, na antiguidade, ser jovem estava relacionado à idade militar. Então até 40 anos de idade era considerado jovem, estava disposto e com vigor para ir para a guerra. Então Timóteo era um jovem ainda, considerado por Paulo. E outro detalhe que Paulo escreve isso é porque Timóteo, ainda sendo tão jovem, ele era um homem capaz, inteligente, tinha um chamado ministerial na vida dele. No entanto, ele era um líder dentro da igreja. E como ele era líder dentro da sua igreja, com certeza havia pessoas mais velhas ali. E boa parte desses cristãos eram judeus. E somente os anciãos eram pessoas literalmente mais velhas e experientes na vida. Então Timóteo poderia ser intimidado por esses homens a tentar exortá-los ou ensinar a eles acerca da palavra de Deus. Então Paulo disse: olha, ninguém despreze a tua mocidade. Ninguém faça isso. Depois ele fala ser padrão dos fiéis. O que é padrão? No original grego é a palavra tipos, que significa aqui, tem vários significados essa palavra, mas no texto aqui ela significa forma ou padrão. O que é uma forma? Quando alguém vai construir os blocos que nós construímos nossas casas, tem uma forma ali, não tem? Senão os blocos vão sair todos de tamanhos diferentes, e para o pedreiro ia sofrer muito para tentar colocar isso, né? Quando nós compramos cerâmicas para nossas casas, tem ali as classes delas, né? Classe A, PI 4, não sei o que, da resistência e tamanho. Quando nós compramos de terceira classe, classe C, elas vêm com tamanhos diferentes, dificulta e deixa uma qualidade feia na nossa casa. Então, forma, o padrão, o modelo ou o exemplo a ser seguido é o que Timóteo deve ser. Torna-te padrão, régua, ou seja, algo para servir de medida para os outros olharem e seguirem o mesmo exemplo. Então isso significa ser padrão. E essa palavra, irmãos, nunca fez tanto sentido hoje como foi naquela época. Hoje nós estamos acostumados a pessoas não ser mais padrão do Evangelho. Nós estamos acostumados a ver pessoas com dupla personalidade, né, que usam a religião para se esconderem ou esconder os seus pecados. Estão dentro da igreja com oração, às vezes cantando, louvando a Deus, mas a sua vida íntima, a sua vida fora dos muros da igreja, ela não condiz com a verdade, com a realidade, ou com o padrão que a Bíblia nos ensina a servir e a seguir. Então, tornar-se padrão, irmãos, é se tornar uma medida que os outros vão usar para poder medir a sua própria vida, uma forma para ser usada para que os outros venham a agir da mesma forma. E Paulo conclama a Timóteo a ser um padrão dos fiéis, um modelo a ser seguido, uma vida exemplar a ser imitada pelos demais. E é isso que Paulo fala com Timóteo. E hoje, irmãos, quem não é surpreendido de vez em quando nas redes sociais, ou na mídia, ou na televisão, na grande mídia, como alguns falam, na internet, de repente você está em casa, assiste um programa de televisão, aparece um pastor condenado por alguma coisa. Agora recentemente foi preso, se não me engano, em Goiás, né, vários padres praticando roubo dentro da própria igreja, ganhou quase 2 milhões de reais. E isso, mesmo não sendo evangélico, isso causa um mal-estar dentro da igreja. Porque deveriam ser o quê? Padrões. Deveriam ser o quê? Exemplos. E não são. Então essa palavra não é somente para Timóteo, é para os nossos dias, para as nossas vidas. Muitas vezes nós vemos pessoas se esconderem atrás da capa da religião. Querem ser cristãos, mas não querem viver como a Bíblia ensina, e acabam sucumbindo-se aos pecados. E Paulo agora, irmãos, ele mostra aqui as 5 coisas, ou 5 regras, que mostram na sua prática, na sua verdade, como nós devemos ser padrão dos fiéis. Como nós devemos ser padrão dos fiéis? Paulo mostra 5 coisas aqui, que faz com que nós devemos ser padrão dos fiéis. E isso fala muito da nossa vida aqui. Ele fala de 5 coisas. 2 delas são exteriores.
é aquilo que não tem como nós fazermos e os outros não perceberem. 3 delas são interiores. Mesmo sendo interiores, não deixam de respaldar ou de respingar na sociedade. Os outros não deixam de perceber na nossa vida. Vejamos algum, por exemplo, atitudes exteriores na palavra. O versículo 12 diz: exemplo, ser padrão dos fiéis na palavra. Que palavra é essa, irmãos? Alguns pensam que é a Bíblia. Alguns pensam que é a pregação. Mas não é a pregação nem a Bíblia. Na frente, um pouco à frente dos textos, Paulo vai falar sobre a pregação de Timóteo. Mas não é. Essa palavra aqui está relacionada com o nosso falar no dia a dia. A nossa forma de falar, irmãos, denuncia quem nós somos. É fácil você dialogar com uma pessoa se você passar meia hora conversando com uma pessoa e tocar em assuntos sociais, em assunto da vida. Você vai descobrir o que aquela pessoa pensa. Ela pode ser um evangélico, você vai descobrir se ela é um católico, você vai descobrir se ela é um ateu, você vai descobrir se ela é um socialista, se ela é um capitalista, porque a visão de mundo que ela tem é representada pela sua linguagem. E se a nossa visão de mundo é uma visão cristológica, ela vai resplandecer Cristo na nossa vida. Então a forma como nós falamos, a forma como nós conversamos, o nosso conversar no dia a dia, vai dizer quem nós somos. E isso pesa muito sobre nós. E isso pesa muito sobre nossas vidas, sobre aquilo que nós falamos. Hoje pela manhã, nós falamos sobre isso, não foi, Nelson? O dirigente Nelson falou sobre a questão de não dar falso testemunho, que não está ligado apenas de fazer um falso testemunho, testemunhar falso contra alguém, mas está relacionado também à questão de nós falarmos mentiras, de nós falarmos também mexericos, conversar sobre a vida uns dos outros, sem autorização de alguém. Então tudo isso, irmãos, está relacionado às palavras que nós falamos. Nós devemos ser padrão dos fiéis, nós devemos ser exemplos dos fiéis, também na nossa forma de falar, porque a nossa forma de falar é quem denuncia quem nós somos. Quem lembra do apóstolo Pedro, quando seguindo a Jesus no ato de que Jesus foi preso pelos fariseus, e quando ele seguia, ele foi até o lugar onde Jesus estava apanhando, e quando ele entrou ali e conversou, perguntou alguma coisa, o que foi que a criada disse para ele? Você também é um deles, você fala como eles. A nossa forma de falar, irmãos, a nossa linguagem vai determinar quem nós somos. Se somos padrões dos fiéis ou se não somos padrões dos fiéis. Devemos ter cuidado com as nossas palavras. E às vezes nós envolvemos em conversas, em rodinhas de amigos, de amizades, e às vezes falamos coisas que não devemos. E nós somos padrões dos fiéis. Outra coisa, irmãos, no procedimento. Isso é uma forma exterior. No procedimento. O que é procedimento? Comportamento. E isso pesa, irmão, sobre nossas vidas. Sobre nós somos cristãos, isso pesa. Tem um linguajar aí comum do povo, que é simples, que é uma frase que fala assim, que é comum, não tem nada não. Não é isso? É comum. E nós, às vezes, ou muitos cristãos, justificam os seus atos, justificam o seu comportamento, justificam o seu modo de proceder, baseando-se nessas coisas. Ah não, não tem nada não. É comum, todo mundo faz isso, ninguém... Né? E a gente vai levando a vida como a gente acha que deve ser levada. E a nossa forma de viver, o nosso procedimento, o nosso comportamento diante da sociedade, irmãos, é que vai refletir Cristo em nossa vida, ou vai manchar a Cristo em nossa vida. Aquilo que nós fazemos, a forma como nós nos comportamos, é crucial sobre a nossa vida. As pessoas vão olhar para nós e através de nossa prática, de comprar e pagar, de honrar os nossos compromissos, de falar a verdade, eles vão ver Cristo em nossas vidas. E vão dar pouco valor a isso. Mas se nós comprarmos e não pagarmos, se nós não honrarmos os nossos compromissos, se nós mentirmos, eles vão espalhar isso para todo mundo. Não é isso? Tem uma regra na propaganda,
né, quem estuda marketing, alguma coisa, diz assim, que se você compra num lugar e é satisfeito com aquela loja, você fala para 5 pessoas. Se você é insatisfeito, você fala para 10, 15 pessoas. A gente sempre tem a tendência, o ser humano tem sempre a tendência de falar um pouco mal do que o bem. Então, se você pratica o bem, você vai ser até criticado pelo bem que você fala, quer ser mais santo que os outros. Mas se você pratica o mal, lá diz que é santo. Não é assim, irmãos? Então nós temos que ter um procedimento. Nós temos que ter uma vida exemplar. Não é fácil viver assim, irmãos. Não é fácil, porque tudo na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa família, dentro de nossas casas, em qualquer lugar, na nossa convivência com qualquer coisa, sempre nos leva a agir o nosso comportamento de forma que não agrade ao Senhor, que não seja o padrão dos fiéis. Eu acho bonito quando a gente vê um cristão, que mesmo em meio a tantas outras pessoas, você percebe que ele é um cristão. Não é verdade? Quantas vezes você está no grupo de pessoas ali, e de repente alguém fala uma coisa, o cristão pode até estar no meio, ninguém é excluído, a gente não precisa ficar longe, isolado, a gente tem que estar no meio das outras pessoas, até para testemunharmos de Jesus. Mas o nosso comportamento vai fazer a diferença. O nosso comportamento vai fazer a diferença na vida daquelas pessoas. Então o procedimento, irmãos, a nossa forma de proceder é crucial para sermos testemunhas e sermos padrões dos fiéis. É um modelo a ser seguido. E Paulo conclamou Timóteo a ser isso na vida deles. Agora nós vamos falar de atitudes que estão relacionadas mais com o nosso interior, mas que também se expressam para que os outros percebam. Primeiro, irmãos, no amor. Fala de ser padrão dos fiéis na palavra, no procedimento e agora no amor. O que é amor, irmãos? Né? Quantos filósofos, quantos poetas, quantos escritores, enfim, tentaram definir o que é amor. E não é fácil, tão simples definir o que é amor. O termo no original aqui é ágape, como nós já sabemos de cor e salteado, né? O que é ágape. Mas o William Barclay, que é um estudioso do grego, ele fala que não é fácil traduzir essa palavra. Essa palavra, apesar de nós tratarmos como amor, ela tem uma dificuldade de ser traduzida. E ele fala que a tradução mais propensa é benevolência invencível. Quem tem o ágape dentro de si, independente da forma como ele é tratado pelos outros, independente da forma que as condições lhe favorecem ou não, ele sempre vai praticar o bem. Ele não ama porque é amado, ele ama independente de ser amado. E é isso que Cristo ensinou. Foi dito aos antigos: amai o seu amigo e aborrecei o seu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Irmãos, quando nós amamos, quando o ágape de Deus está em nossas vidas e nós amamos, independe da circunstância, muitas vezes nós queremos selecionar o nosso próximo, né? Às vezes nós temos carinho mais pelos nossos parentes mais chegados, os amigos mais chegados. Às vezes está ali sobrando algo na sua casa e você, vou dar isso aqui para fulano, que já está com a dispensa cheia. Mas esquece que talvez tenha um vizinho que você nem sequer deu um bom dia para ele, ou ele nunca se importou com você, mas que precisa mais do que aquela pessoa. Então, ter amor na nossa vida, irmãos, é estar compadecendo das necessidades dos outros, é estar mais envolto nas coisas que é mais necessária. E Barclay ainda fala aqui que o amor, às vezes nós pensamos que pertence ao coração, mas ele fala que esse amor pertence à vontade. Por exemplo, o amor não é uma coisa que está inerente somente a nós, mas é algo de conquista, é algo que o ser conquista para ser capaz de ser inevitável o ato de amar as outras pessoas, independente das condições que aquelas pessoas viveram. E por que Paulo falou isso, irmãos? Porque naquela época os cristãos eram perseguidos por causa da sua fé. E ninguém gosta de ser perseguido, irmãos. Quando alguém pisa no nosso carro, a gente às vezes revida, não é isso? Quando alguém fala algo que às vezes até é uma verdade, nos ofende, nos deixa triste, a gente revida. E Paulo exorta Timóteo a ser um padrão no amor. Ele tem que ser modelo e exemplo no amor.
Outra situação, outra atitude de interior, padrão na palavra, no procedimento, no amor e agora na fé. Seu exemplo na fé. O que é essa fé, irmãos? Será que é somente o ato de crer em Deus? Não. Essa fé aqui se chama fidelidade. Não é apenas o ato de crer, mas o ato de ser fiel a quem nós cremos. O próprio Barclay fala assim que ser soldado em condições favoráveis é muito fácil. Agora, ser soldado quando a guerra que você está enfrentando ela é propensa a ser desfavorável a você, você está perdendo a guerra e que você tem que lutar com o estômago vazio e com as forças já se esvaindo, não é fácil ser fiel ao seu país ou ao seu general, e às vezes você acaba se entregando ao inimigo por causa dessas condições. É nesse sentido aqui. Quando o cristão era fiel a Deus, ele tinha fidelidade ao Senhor, independente das circunstâncias, ele permanecia fiel ao Senhor. Houve um tempo na história da igreja cristã, principalmente até o 4º século da igreja, a igreja ela era odiada pelo Império Romano. Todas as mazelas que aconteciam no Império Romano, os cristãos eram culpados. Todos culpavam os cristãos por todas as coisas. Perseguiam os cristãos, torturavam os cristãos, matavam os cristãos, prendiam. Muitos cristãos ricos conquistavam dinheiro com o seu trabalho, era confiscado os seus bens e ele era jogado na cadeia. Seus filhos muitas vezes eram tomados de si e dados aos pagãos para serem educados conforme a crença deles. E os cristãos eram totalmente perseguidos. Mas eles não negavam a sua fé. Eles morriam, suportavam a dor por causa do nome de Jesus. Isso é fidelidade. Mas houve uma época em que a igreja teve o privilégio de alguns imperadores, mesmo sendo pagãos, e eles não eram mais perseguidos. Eles tinham igrejas já grandes, tinham posses, e a igreja estava acostumada a quase 60 anos de uma paz maravilhosa. Até que surgiu um novo imperador e começou a perseguir os cristãos de uma forma que eles nunca tinham sido perseguidos. E a maioria deles, irmãos, segundo os historiadores, se a perseguição não parasse, quase 100% dos cristãos negariam a fé. Porque já estavam acostumados com a vida boa. Então Paulo exorta Timóteo aqui, irmãos, a ser padrão na fidelidade, porque aquela igreja seria perseguida, aquela igreja ela seria massacrada, e ele tinha que dar exemplo para os demais em ser fiel ao Senhor. E será que nós temos essa fé hoje? Será que nós somos fiéis ao nosso Deus hoje? Talvez nós não somos perseguidos fisicamente, mas nós somos perseguidos com muitas outras coisas e podemos negar nossa fidelidade a Deus e manchar a Deus nossa vida. Será, irmãos, que nós somos fiéis ao Senhor? Será que nós somos padrões aos fiéis na fé e na fidelidade ao nosso Deus? Isso pesa sobre nossas vidas. Isso pesa sobre nossas condições. E último ponto aqui, irmãos, na pureza. Ser padrão dos fiéis na pureza. Ser puro não é fácil. Eu acho que é uma das coisas mais difíceis para o cristão é ser santo. A Bíblia fala que serem santos porque eu sou santo, diz o Senhor. É uma exigência de Deus. E sem santidade ninguém verá o Senhor. E aí? Ser puro. Pureza, irmãos, é seguir as normas de Cristo e não seguir as normas do mundo. Nós até podemos nos fingir que somos puros. Tem pessoas que fingem ser puro. Ele vive diante das pessoas como se fosse puro. Mas no seu íntimo, na sua vida particular, ele não é puro. E é isso que Paulo está exortando a Timóteo. A ser puro. Ter uma vida honrada. Ter uma vida digna. Porque às vezes aquilo que as pessoas veem, a gente pode esconder. Mas aquilo que nós somos no nosso íntimo é a parte mais difícil de sermos cristãos. É aquilo na nossa intimidade. Porque é coisa que só nós sabemos, só nós vemos. E às vezes, irmãos, nós estamos vivendo numa sociedade relativista, uma sociedade que às vezes não dá valor à pureza, não dá valor à santidade.
Quando a gente é jovem, que às vezes na escola, os jovens comentam sobre muitas coisas, né? Eu lembro de um jovem que ele frequentava a igreja, se converteu, era um menino fiel, acho que hoje continua acreditando, faz tempo que eu vi, fiel ao Senhor. Aí na escola ele falou: rapaz, eu menti hoje. Eu falei: o que foi, irmão? Foi, irmão. Eu fiquei com vergonha. Eu falei: por quê? Eu menti. Me perguntaram se eu era virgem. E eu disse que eu não era, não. Mas eu sou, irmão. Ele foi para a igreja com 12 anos de idade, já estava com 16 naquela época. E aí? Eu falei: mas por que você mentiu? Irmãos, se eu falar com os senhores, me matam, eu marco o couro. Por quê, irmãos? Porque não valorizam a santidade, não valorizam a pureza ao Senhor. Aí eu fiquei, intrigado com aquilo. Eu falei: rapaz, é complicado mesmo. A gente ser cristão é difícil. Aí eu fui estudar em Jaborandi. Eu já converti que não era crente, mas aí alguns rapazes falaram: mas na igreja você não pode ter relação com a namorada, nem nada. Eu falei: não. Então, mas você é crente? Eu falei: sou. Tem quanto tempo você é crente? Eu falei: 10 anos. Moço, quando eu falei 10 anos, esses meninos desmaiaram no chão de rir. Caindo da minha cara. Moço, tem 10 anos que... Moço, ficou. Por quê, irmãos? Porque não valorizam a pureza, não valorizam a santidade, não valorizam as coisas que agradam a Deus. Mas nós temos que ser o quê? Padrão dos fiéis. E quando eu saí de Jaborandi, eles fez uma festinha para mim de despedida, né? Tocaram forró, aquelas coisas, todo mundo. Só tinha eu de crente na sala, eles não entendiam o que era ser crente, né? Mas todo mundo veio falar: só, você é um crente diferente. Você é um crente diferente. Você conversa com a gente, fala das coisas tudo sem medo e fala com sinceridade aquela coisa. Irmão, a gente tem que ser sincero. Já é difícil ser sincero. Se a gente não se esforçar, é pior ainda. Nós temos que ser padrão dos fiéis. Nós temos que ser padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Porque é isso que as pessoas vão ver sobre nossas vidas. E é isso também que os nossos irmãos no dia a dia vão perceber sobre nós. E não é fácil ser padrão dos fiéis. Não é fácil. Pregar isso aqui, os irmãos não têm ideia o peso nas costas que é. Mas tem dias que eu estou com esse texto na mente, né? E eu ia pregar no outro dia que era junto, porque eu estava da escola dominical. E eu aproveitei essa oportunidade. Então, irmãos, que seguimos o exemplo de Timóteo, o exemplo de Paulo, sermos padrões dos fiéis. Não é fácil ser padrão dos fiéis. Não é fácil ser padrão na fé. As pessoas vão estar olhando o nosso procedimento. As pessoas vão estar olhando a nossa vida. Estão vendo o que nós fazemos. Não devemos nada à vida de ninguém. Todo mundo tem sua vida particular hoje. Mas nós temos um Deus, nós servimos um Cristo. E nós devemos ser padrão dos fiéis. Em qualquer lugar que nós estejamos. Ainda que isso seja difícil. Ainda que isso venha a custar até nossas amizades. Ainda que isso venha a custar nosso relacionamento com outras pessoas. Mas nós devemos ser padrões dos fiéis. Nós venhamos ser a forma em que os outros venham usar para medir o seu comportamento. Isso pesa muito. Quando Paulo fala assim, sejai meus imitadores como eu sou de Cristo. Irmãos, quando eu olho para aquilo ali, eu falei: impossível isso. Como Paulo tem a ousadia e a coragem de dizer assim: me imitem como eu estou imitando a Cristo. É uma responsabilidade muito grande. Ele trouxe para si um peso tão grande que qualquer falha dele poderia ser levado ele a chacota pelas outras pessoas. Mas que nós venhamos ser exemplo de Paulo, que nós venhamos ser exemplo de Timóteo, e acima de tudo porque eles imitaram a Cristo, e que nós venhamos ser padrões dos fiéis. Amém? Deus abençoe os irmãos poderosamente. Retorna assim a palavra.